Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga e gostaria de, neste tempo, compartilhar com você uma reflexão na Palavra de Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? É sobre isso que falaremos neste momento. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. E acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Qual o culto que agrada a Deus? O culto que agrada a Deus é o culto onde Deus e não o homem está assentado no trono. A filosofia que rege o mundo é a filosofia em que o homem é a medida de todas as coisas, onde tudo é feito e gira em torno do homem. Mas não é assim na palavra de Deus, não é assim na relação entre o homem e Deus, não é assim no culto que prestamos a Deus. O culto que prestamos a Deus é Deus quem está no centro. Com toda a sua majestade, com todo o seu poder, com toda a sua glória, sendo cantado pelos anjos a sua santidade, que enche todo o mundo, e essa canção, a santidade de Deus, faz estremecer o lugar onde nós estamos. Foi essa a experiência de Isaías em seu culto ao Senhor. Ele viu a glória, ele viu o poder, ele viu Deus assentado no trono. E diante dessa manifestação, ele tremeu. Diante dessa manifestação, ele entrou em desespero. O culto que agrada a Deus é o culto onde o homem, diante da glória de Deus, reconhece a sua pequenez, reconhece a sua miséria, a sua pobreza espiritual. E então clama ao Senhor por socorro. Ele lamenta a sua condição miserável. Ele diz, como Isaías declarou: Ai de mim, eu estou perdido. Ele reconhece que essa condição miserável não é somente dele, mas do mundo à sua volta. O culto que agrada a Deus é o culto onde Deus age intervindo na história deste homem pecador, trazendo a ele libertação, trazendo a ele perdão, trazendo a ele purificação. Foi o que aconteceu com Isaías. E é o que acontece com todo aquele
que com um coração aberto se apresenta diante do Senhor, reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo quem é Deus e quem é ele diante de Deus, e então clamando a Deus por mudança em sua vida. Este encontra a mudança por meio da palavra pregada, por meio da palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho este que é a mensagem de Cristo, o Cristo que foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa mensagem é que promove vida na vida, é que traz paz ao coração do homem que estava inquieto, desesperado diante da glória de Deus. E este homem, esta pessoa, uma vez que se dispôs a ouvir a voz de Deus e foi então transformado por Deus, ele se torna um cooperador do Senhor. O culto que agrada a Deus é o culto que o homem é parte da obra de Deus. Ele é um cooperador do Senhor. Ele é um participante da graça de Deus. Ele é como Isaías, alguém engajado na obra que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Seu culto agrada a Deus? É Deus quem está no trono? Você está de joelhos na presença dele, com o coração quebrantado? Deus, mediante a sua palavra, tem transformado sua vida? Tem feito a mudança necessária dentro de seu coração? Você é um participante da graça? Ou apenas uma pessoa que se limitou a assistir os cultos? O culto que agrada a Deus exige de nós adoração, quebrantamento, transformação de vida, engajamento na obra. Que Deus te abençoe.